Boa noite. Que a paz de Jesus se faça presente no coração de cada um de nós, né? Sejam todos bem-vindos na Casa de Miramês. Alguém pela primeira vez aqui na Casa de Miramês? Ok. Bom, pessoal, hoje nosso estudo vai ser desse livro aqui, ó. Não sei se alguém já leu ou se conhece, né? Mas está aí, ó, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Então nós vamos ter a explanação hoje do nosso irmão Francisco, para termos então um conhecimento do que é esse coração do mundo, né? Essa pátria do Evangelho, como iniciou isso, né? Como que aconteceu isso, tá bom? Pedir então a gentileza, quem estiver com o celular, colocar no modo silencioso ou desligar, para não interromper, né, o nosso estudo. E nós vamos então fazer a nossa prece para darmos início, né? Vamos então agradecer a Jesus, nosso mestre amado, nosso companheiro divino, agradecer por esse acolhimento que já estamos recebendo na Casa de Miramês, por toda a espiritualidade de luz, que possa amparar o nosso expositor da noite, o Senhor Francisco, para que possa trazer a mensagem, para que possa trazer para nós com clareza o entendimento desse estudo. Que Jesus se faça presente também nos nossos lares, levando a luz, a paz, a harmonia e o equilíbrio. Que assim seja. Francisco. Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos a essa casa para dar sequência aos estudos, da doutrina espírita, alicerçados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar um tema hoje que é de super importância para cada um de nós, nessa travessia do planeta de expiação e provas para a regeneração, e que o Brasil se coloca no seio da humanidade como o coração do mundo nessa trajetória. Então, eu pediria a cada um que, se tiver alguma dúvida, pode nos recorrer. Se eu souber a resposta, eu darei. Se eu não souber, eu vou consultar e prometo trazê-la para aquele que desejar. Então, eu peço a Jesus que neste momento, reafirmando os nossos propósitos de trazer a doutrina espírita à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre fiéis aos princípios da doutrina, que me ilumine os espíritos desta casa e todos os trabalhadores da seara de Jesus, para que as minhas palavras sejam claras, sejam palavras que possam trazer a nós um entendimento, a cada um, segundo o seu propósito e a sua capacidade de entendimento, descendo para o coração e saindo pelas mãos em forma de caridade. Esse livrinho, como o nosso irmão mostrou, é a base do nosso estudo dessa noite. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Humberto de Campos foi um dos grandes espíritas do Brasil. Ele teve uma trajetória de vida marcada pelo trabalho dentro da caridade e do amor. Foi um jornalista, foi até um filósofo, e ele sempre ali na política também, ele se destacou como deputado federal, ele foi um político. E ele, com esse propósito, ele então, chegando ao mundo espiritual, ele resolveu não, por missão de Jesus, trazer para nós essa mensagem de que nós somos o coração do mundo. Por que nós? Porque não existe nação sem povo. A nação não é o Brasil, só o pedaço de chão, o torrão. O Brasil é o seu povo, é uma nação. Então, dentro desse propósito, nós vamos desenvolver o nosso trabalho buscando elucidar os ensinamentos de Humberto de Campos, trazido pelas mãos do nosso querido amigo Chico Xavier, o nosso baluarte da doutrina espírita. Antes de mais nada, nós precisamos fazer uma reflexão. Aqui. Olha, cada um de nós temos uma missão nesse planeta. Cada um de nós. Sem distinção. Temos uma missão individual. Eu, para comigo mesmo,
Terezinha para com ela mesma, os nossos amigos para com eles mesmos, o casal, um compromisso com o mundo, entre um e outro, já entra na seara dos compromissos e da missão coletiva. A família tem uma função coletiva, missionária. Já dizia o Rui Barbosa, a família é a célula máter da sociedade. E nós temos o Estado, a cidade, o Estado, o país, os países no mundo, cada um tem uma missão. Civilizações se passaram ao longo da história, desde que a Terra foi organizada, co-criada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus já configurou a Terra, pelas mãos abençoadas dos seus colaboradores também, os anjos das potestades divinas, do plano mais alto, e configurou a Terra e deixou no Brasil, aqui na América do Sul, já ali no centro do mundo, na forma de um coração. A forma geográfica do Brasil é uma forma de coração. E Jesus, então, nomeia o Brasil com essa missão de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E no decorrer da nossa exposição, nós vamos ver cada período da nossa história, como traz Humberto de Campos, marcado por eventos que vieram moldando a nossa sociedade. A formação da nossa etnia, mesclada por povos do mundo inteiro. Nós vamos ver a importância dos escravos, dos portugueses, dos holandeses e assim por diante. E Jesus nomeou o governante da terra, ou melhor, do Brasil, aqui na terra, o anjo Ismael. E colocou na mão dele a bandeira do Brasil. E disse a ele: os destinos do Brasil estão contigo. E Jesus, então, arregimentou vários espíritos para trabalhar nessa seara, para trabalhar neste evento de transformar o Brasil como um verdadeira pátria do Evangelho e coração do mundo. A formação da etnia brasileira de várias raças foi justamente para isso, para trazer um povo diferente, um povo que agregasse uma cultura, um entendimento, um sentimento, principalmente espiritual. Um povo acolhedor, um povo que tem um apreço muito grande por todos os povos do mundo. E as religiões também, que aqui agregaram, são todas bem-vindas, todos vivem em harmonia. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O relato foi colhido no mundo espiritual pelo nosso irmão Humberto de Campos. O nome todo dele, Humberto de Campos Veras. As origens remotas da formação do Brasil, ele buscou no mundo espiritual. A sua missão evangelizadora no mundo, ele também colheu no mundo espiritual, através dos seus colaboradores, sobre os auspícios de Jesus. E todos aqueles mártires que passaram pela terra, que deram suas vidas, principalmente no Brasil, pelo Brasil, eram espíritos missionários que foram convocados pelo anjo Ismael para que servirem e ajudar e formar essa nação maravilhosa que chama povo brasileiro. Jesus lá atrás, quando ele estava reunido com seus discípulos, ele chamou os 70 e mais os seus discípulos, e colocou na mão deles a missão de levar até os confins da terra o seu Evangelho. E disse que uma nação outros povos seriam nomeados para seguir o seu Evangelho, para cultivar o seu Evangelho. E antecipando aqui a nossa fala, aproveitando o momento que eu estou falando, de Brasil eleito por Jesus, o primeiro povo eleito por Jesus para plantar a árvore do seu Evangelho foram os hebreus. E os
os hebreus receberam essa missão. Por quê? Os hebreus é um povo que é originário dos exilados de Capela. Para quem gosta de estudar a doutrina espírita e conhece o livro Exilados de Capela, sabe do que estou falando. Esse povo veio aqui para o mundo, pela terra, por determinação dos governantes de Capela, da constelação do Cocheiro. E lá naquela época, né, antes ainda do Brasil ser descoberto, eles receberam vamos dizer assim, a bênção de Jesus para agregar aqui a terra, para vir para a terra. Porque eles lá teve uma grande disseminação daquele povo, de ideias, de cultura, e era um povo muito avançado, e eles acabaram o planeta Capela explodindo. E houve lá uma grande guerra nuclear e desencarnou muitas pessoas. E esses homens, essas pessoas, eles eram ultra desenvolvidos na parte tecnológica, intelectual, mas moral deixava a desejar. Vieram para a Terra e agregaram ali aquele continente perdido que o Platão sempre falou que era Atlântida. O continente perdido. Então, de lá originou os egípcios, os hebreus e outros povos pela terra, alguns dos gregos também. Então, como eles tinham essa bagagem e tinham essa missão, Jesus os nomeou como um povo que deveria cultivar a árvore do seu evangelho. Lá Jesus nasceu, lá Jesus deu a sua vida ao nosso favor. Não é isso? Então, Jesus visitando a Palestina, no segundo quartel do século XIV, século XIV, em 1390 e alguma coisa, e ele denotou que estava muito conturbada aquela terra. O povo havia se dividido, a diatribe, separação entre o povo hebreu, reino do norte, reino do sul. Então formou ali uma grande disseminação e de contendas e de revoltas e de indiferenças, e Jesus viu que o evangelho dele não estava prosperando. Aí ele vira para o Hillel, que foi um grande filósofo judeu, né, hebreu, o Hillel, e disse a ele: olha, eu tenho que transportar a árvore do meu evangelho para as terras do sul, porque aqui não prosperou. Então o que Jesus fez? Chamou o anjo Ismael e junto com ele, e vieram até aqui a América do Sul, antes do Brasil ser descoberto, e disse: é para essa terra que eu vou transplantar a árvore do meu evangelho. Olha que interessante, olha que maravilha. Quer dizer, lá atrás Jesus já previa. E quando Jesus, eu estava dizendo, que ele chamou seus apóstolos e os 70 da Galileia e deu a eles a missão de ir até os confins da terra e plantar a árvore do seu evangelho, ele estava conclamando a todos nós para sermos os cultivadores da árvore do seu evangelho. E aí, Jesus prometeu que outros povos iriam dar sequência nesse plantio. E qual foi esse povo? O Brasil. Lá atrás, hein? Desde a formação do planeta até o presente momento, Jesus o conduz em sua passagem para a regeneração. Olha aí a transição planetária que Jesus também previu e que Emmanuel está falando. Da transição do Brasil, de um planeta na condição de provas e expiações, para uma condição melhor, de planeta de regeneração, os ensinamentos, agora, recentes, são nos dados pelo Manuel Filomeno de Miranda, pelo próprio Bezerra de Menezes. E o Bezerra de Menezes nos chamam a atenção para esse momento. Reverenciando o Brasil, coração pátria do Evangelho, nós, com uma missão de trabalhadores da última hora, nessa passagem do planeta Terra de expiação e provas para a regeneração. Olha, percebam o link que eu fiz aqui e que todos os estudiosos da doutrina espírita têm feito.
planeta de expiação e provas para a regeneração. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O que o Brasil representa nesse contexto dessa grande transição? É justamente a preparação psicobiofísica da Terra para essa transição. Brasil, país acolhedor, generoso, pacífico, sofredor, por que não? De grandes altos e baixos na sua história, na sua política, muitas controvérsias. Então, nós somos esse povo que está aí, se preparando para jogar uma gotinha d'água na árvore do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ela possa florescer. E alguém pergunta, Francisco, quando começou essa transição planetária? Só para refrescar a nossa memória. Começou, segundo o nosso doutor, como é que é o nome do Espírito? Espírito de Verdade, vamos citar nome. E que o Kardec perguntou a ele, quando começou a transição planetária? Ele disse, olha Kardec, um século antes de você começar a fazer a codificação da doutrina espírita. Dr. Belry é o nome do Espírito de Verdade que deu essa mensagem para o Kardec. E Kardec vira para ele e perguntou, quando terminará essa transição? Ele disse, só Deus o sabe. Mas Jesus falou que essa transição só vai chegar ao fim quando a árvore do seu Evangelho florescer nos 4 quadrantes da Terra. Quando o Evangelho for proclamado em todos os lugares no mundo. E o que significa o Evangelho de Jesus? Amor e caridade, sobre a bandeira da fraternidade, como é que é? Da igualdade, da fraternidade e da prosperidade, que está lá na bandeira francesa da época da Revolução, que tem muito a ver com o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Deu para fazer um link? Deu para concatenar o raciocínio aí? Acho que sim, né? Se não, me pergunte que nós vamos falar mais alguma coisa. Vamos seguir então. Então vejam que desde lá Jesus já preparava, desde a formação da terra. Porque muitas pessoas acham que Jesus caiu aqui de paraquedas. Chegou, achou tudo prontinho. Não, 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 não. Jesus é o co-criador da terra. Jesus é o homem, que é o ser escolhido por Deus para poder formar a terra. E como que ele formou a terra? Ele tirou do magma do sol, daquela substância incandescente do sol, todos os elementos necessários para formar esse planeta maravilhoso que nós conhecemos e que levou 4,5 bilhões de anos para chegar na condição que temos hoje. Certo? Então Jesus não caiu de paraquedas, ele já veio preparado. Tanto que num coloquio dele com os fariseus, ele vira para os fariseus, lendo a mente deles, que duvidava dele, ele disse, quando Abraão encontrou comigo, que é o patriarca dos hebreus, quando Abraão encontrou comigo, ele rejubilou-se, ele ficou muito alegre. E um dos espertinhos dos fariseus, para desqualificar Jesus, disse, mas quando que você encontrou com o Abraão, sendo que você não tem nem 30 anos de idade? Olha como é que ele demonstrou a sua inocência, esse fariseu. E Jesus disse, em verdade eu vos digo, antes de Abraão eu sou. Aí tem mais outras passagens que não tomam nosso tempo aqui para relatar. O Brasil está destinado a suprir as necessidades materiais e espirituais do planeta. O maior celeiro de caridades da fé raciocinada, Emmanuel. Isso é uma mensagem de Emmanuel falando a respeito do livro do Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que o Brasil está sendo preparado para isso. Para cumprir essa missão nobre, divina, que cada um de nós deve ressoar dentro da nossa mente e ecoar nas fibras do nosso coração, essa responsabilidade e essa consciência de que cada um de nós temos o nosso dever. Não só cada um de nós individualmente, a nossa família, o nosso país, como o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E nós vemos que ainda há alguns problemas no Brasil de ordem econômica, geopolítica, financeira e algumas religiões também se desvirtuando. Mas tudo isso é teste, tudo isso é prova. Ainda estamos em prova e expiações. E aquele que perseverar
vai chegar até o fim. Olha o Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque entrarão no reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E por aí vai. Então, nós estamos nesse contexto do Sermão do Monte que Jesus fez, como se estivesse falando aos nossos ouvidos agora, nesse momento. Uma comparação. Outros povos tiveram o seu progresso pelas expressões materialistas e transitórias. A imortal expressão do Brasil será na vida do espírito. A égide de uma nova luz. Emmanuel novamente reverenciando Humberto de Campos, nesse relato dele de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu disse lá atrás que Jesus visitou a terra e ficou um pouco... Jesus não decepciona, Jesus não fica triste, Jesus não fica magoado conosco. Não, é uma forma de expressar e de trazer Jesus como um ser humano para igualar a nós e nós sentirmos aquela mensagem que ele quer nos passar como um homem, como nós mesmos, para falar a nossa linguagem. Então vamos dizer que Jesus ficou triste. Jesus ficou triste quando ele visitou a Palestina. Lá por volta de 1376 a 1400, como eu disse, no segundo quartel do século XIV. Vendo que não havia progredido a árvore do seu evangelho, resolveu transplantá-la para as novas terras do sul, América do Sul, terra de Santa Cruz, Brasil. Numa época conturbada pelas guerras das cruzadas, as cruzadas estavam comendo solto lá, na Europa. Era o centro papal querendo tomar Jerusalém de volta da mão dos muçulmanos, porque os muçulmanos haviam conquistado Jerusalém e a tomou como sede, como centro da sua religião. Então os papas queriam restituir Jerusalém para eles e declarou as guerras santa, guerra santa, as cruzadas. Foram várias. Morreu gente adoidado com esse propósito esdrúxulo. Fizeram até a guerra das crianças. As crianças que iam para a guerra, o Papa dizia que elas seriam recebidas no reino dos céus, porque estavam lutando por uma causa de Deus. E seriam recebidas lá no reino de Deus. Não estamos aqui fazendo, não é referência nem criticando a atitude dos mandatários da religião na época, os detentores do poder temporal, secular, não. Nós estamos só relatando um fato histórico que nos envolve a todos, nenhuma crítica. As cruzadas, opressão, escravatura, feudalismo, Inquisição. Conhecem a Inquisição? Conhecem? Conhecem? Um dos grandes inquisidores que nós vamos falar lá na frente foi o Tiradentes. Tiradentes foi o Papa Inocêncio III lá na Espanha, e ele foi o inquisidor. E depois voltou aqui à terra do Brasil para trabalhar o seu lado obscuro e redimir dos seus pecados como missionário. Tiradentes. Ele foi aquele Papa que ceifou muitas vidas lá. Ele era espanhol. Lá na frente nós vamos ver isso. Porque eu falei aqui das cruzadas, da opressão, falei da escravatura, do feudalismo, da Inquisição, a monarquia, a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, aí entra Joana d'Arc, que nós conhecemos, da grande missão dela, a peste negra espanhola, que dizimou. Então, nesse conturbado ambiente, é que Jesus visitou a Palestina. E aquele um dos grandes homens que ele mandou à terra para poder refletir sobre os ensinamentos e a caridade e o amor, o São Francisco de Assis, que foi o João Batista, o evangelista, que morreu lá na ilha de Patmos, E ele voltou como Francisco de Assis
e deu a sua mensagem. Ainda assim a humanidade estava adormecida num berço esplêndido, não acordou. E veio Emmanuel e disse: olha, uns acordam com o cantar de um passarinho, com a sinfonia de Beethoven, com o violino do Paganini, ou com uma música clássica que nos eleva a alma, que nos eleva aos páramos da luz, ou desperta com uma bomba atômica. Outros despertam como um míssil. Então, é mais ou menos isso que ele queria dizer. Que Jesus mandou vários mensageiros e que quase ninguém ouviu. Quem tiver aqueles livrinhos do Bezerra de Menezes e do Miramês, que chama-se Páginas Esparsas, tem um daqueles opúsculos, daqueles livros, que são acho que 10, tem uma mensagem lá que chama Acordemos. Leiam, que maravilha. Quando ele faz um retrospecto na história do mundo e nos busca lá desde a Atlântida, quando eu falei dos exilados de Capela, até os nossos dias de hoje, e que nós ainda continuamos adormecidos num berço esplêndido e que estamos ainda emulados no instinto que requer reparo urgente. Isso é Bezerra que disse. Mateus 21, versículo 43. Jesus, quando foi visitar os hebreus, ele fez uma advertência a eles. Jesus disse, que são os capelinos, né? Não diz que os hebreus foram os capelinos? Que Jesus falou? Povo saturado de orgulho, egoísmo e vaidade. E foi. Eles achavam os povos mais sábios da terra, conhecedores e que tinham o cajado, né, na mão da sabedoria divina, que conheciam as escrituras do Antigo Testamento, desde Abraão, Moisés, até eles, e dos profetas. Eles conheciam as leis e achavam que eram os donos da cocada preta, por assim dizer. E Jesus, vendo aquilo, que o egoísmo e a vaidade deles suplantou a sua estrutura espiritual para a qual eles foram chamados. Então, não corresponderam. E Jesus disse: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E Jesus dizia: vocês não entram no reino dos céus e não deixem os outros entrarem. Isso é Jesus que disse. E quem nos relata isso é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Muito se pedirá a quem muito haja recebido. Lucas 12, 48. E essa referência é a quem? A todos nós. Mas em principal, no contexto da época, foi aos hebreus. Muito foram dados a eles e muito foi exigido deles. Quando o Brasil foi descoberto, 22 de abril de 1500. Antes da descoberta do Brasil, houve a descoberta das Américas por Vasco da Gama. O Vasco da Gama descobriu os caminhos para as Índias. E depois foi descoberto aqui, né, as Américas. E na descoberta das Américas, houve um tratado entre Portugal e Espanha, antes do Brasil ser descoberto. E fizeram então um tratado em Tordesilhas, que é uma cidade da Espanha. Reuniram os reis lá e fizeram um tratado e disseram: olha, as terras que forem descobertas a leste, a 370 léguas, será da Espanha, e a oeste será de Portugal. Olha que interessante. Dividiu a América numa linha. Olha a linha lá. Então, de um lado, o Brasil foi preservado, olha lá. Olha que coisa, isso é engenharia do Ismael com seus anjos protetores e trabalhadores. Olha que história linda essa história do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que nos é revelada. Nós somos privilegiados. Privilegiados não, Deus não privilegia ninguém. Nós somos merecedores, nós conquistamos essa oportunidade. Não é verdade? Então, é isso. Nada é dado de graça. Nós conquistamos esse momento. Então, gente, vamos refletir sobre isso. E esse acordo aconteceu em 1494, quer dizer, muito antes do Brasil ser descoberto, em 1500, né? Preservou o que seria o Brasil hoje. Não é isso?
O período colonial. Brasil descoberto, aí teve o ciclo do ouro, né? O ciclo do ouro atraiu muitas pessoas aqui para o Brasil. Vieram gente do mundo inteiro para trabalhar aqui nas terras de Santa Cruz para explorar o ouro. E aí, houve então a questão da cobrança de impostos por Portugal. Foi a derrama, né? Cobrou vários impostos sobre as costas dos exploradores do ouro. Entendeu? E aí surgiu então a oportunidade do povo rebelar. E o líder dessa rebelião foi o Tiradentes. Tiradentes foi o Papa Inquisidor. E todos nós sabemos do destino que tomou o Tiradentes. A Inconfidência Mineira em 1789, né? Tiradentes missionário. Eu não disse que ele foi um missionário? Eu disse. Tiradentes missionário e mártir. 21 de abril de 1492. Ele foi, então, morto lá no campo da Lapadosa, no Rio de Janeiro. E o Ismael, o governante da terra, eleito por Jesus, o tomou nos braços fraternais e disse a ele: alma edificada dos delitos cruéis como inquisidor. Eu não disse que ele foi inquisidor? Então o anjo recebe ele, o anjo Ismael, nos braços e disse: você resgatou o seu passado negro dos crimes horrendos que você cometeu na Inquisição, doando a sua vida por essa terra de Santa Cruz, que hoje é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A escravidão no Brasil. Uma reflexão. Conta-nos Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, o seguinte: na Idade Média, havia os reis, rainhas, os senhores feudais, havia a igreja com seus papas, e naquela época eles praticaram muitas atrocidades, na Idade Média. Os senhores feudais, os reis, as rainhas. Então, o que acontece? Passou-se o tempo. O Brasil foi descoberto. O Brasil precisava ser povoado. E o anjo Ismael pergunta para Jesus: Senhor, como é que eu vou povoar aquela terra para que ela seja coração do mundo para todo o Evangelho, Senhor? Jesus disse a ele: olha, Ismael, você vai até a África e recruta aqueles negros lá de todas as terras da África, lá daqueles países do povo de cor, e pergunta a eles se eles querem cumprir a missão deles e resgatar um passado negro deles numa terra nova no Brasil. A quem Jesus estava referindo? Aqueles reis e rainhas que foram para Umbral na África, nasceram na África nasceram na África como escravos. E muitos deles que ainda não tinham encarnado estavam no umbral ainda. Era o espírito sofredor do umbral. Então o Ismael recrutou aquela leva de espírito do umbral para reencarnar na terra, aqui no Brasil. Mas no Brasil não tinha corpos. Então Jesus falou: olha, Ismael, eles vão reencarnar na África, naqueles corpos negros que servirão de instrumento para a colonização do Brasil e a formação da pátria do Evangelho. Lindo, não? Vocês sabiam disso? Olha a missão dos escravos aí. Então eles foram degradados para o Brasil, né? Nos navios negreiros, para aqui resgatar um passado deles. Passado inglório, de tantas atrocidades, na pele de um negro, pobre e escravizado. Não é porque é negro. Negro estamos citando só para referenciar, porque não existe cor de pele. Existe só a ilusão dos nossos olhos. Então, eles foram trazidos para cá, como escravos, para resgatar o seu passado. A escravidão dolorosa, resgate de um passado obscuro e distante, diz o nosso anjo Ismael, reverenciando lá
o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O Fernando Dias Pais Lemes foi um dos bandeirantes que vieram descortinar aqui no Brasil e desbravar as nossas entranhas do nosso Brasil. E tem uma passagem interessante aqui, né, do Fernando Dias Pais Leme. Faltou o Leme aqui, né? Não sei se ele era navegador ou não, mas faltou o Leme no nome dele. Em 1681, ele enforcou seu filho nas margens do Rio das Velhas aqui, onde também morre. Ele morreu ali também. Ele roga a misericórdia de Deus pelo delito que ele cometeu de enforcar o seu filho, porque foi numa época que o filho dele, muito ganancioso, com a corrida com a exploração de pedras preciosas e ouro e tudo mais, das riquezas. E ele desvirtuou, então, os propósitos do seu pai, o bandeirante. Então ele implora ao irmão Ismael: irmão, as quedas com as suas experiências sombrias constituirão os degraus do teu caminho para as mais gloriosas ascendências espirituais. Então ele reclama, ele confessa a Ismael que ele havia cometido um delito terrível. Então aí o Emmanuel conta que ele diz o seguinte, né? O Ismael: irmão, as quedas com as suas experiências sombrias constituirão os degraus do teu caminho para as mais gloriosas ascendências espirituais. Os escravos missionários aqui nós relatamos antes. Vindos de Guiné, Cambina, Bengala, humildes, resignados na fé, dotaram a alma brasileira dos mais elevados sentimentos de fraternidade, ternura, tolerância e resignação e perdão. Olha o legado dos negros para nós, dos escravos. Vou repetir. Vindo de Guiné, Gambinda e Bengala, humildes, resignados na fé, dotaram a alma brasileira dos mais elevados sentimentos de fraternidade, ternura, tolerância e resignação e perdão. O negro sempre soube perdoar a alma branca que o escravizou, que o maltratou, espezinhou, vilipendiou. E eles então, resignadamente, e voltaram à pátria espiritual redimida dos seus pecados. Assim diz o anjo Ismael. Então nós devemos muito a eles, em tudo. Olha que trajetória: saíram da Idade Média como reis e rainhas, reencarnaram na África, foram trazidos para o Brasil e cumpriram sua missão aqui, sob as dolorosas penas, sob a charroa, sob a mão dos senhores de engenho, na época do Brasil, colônia. Jesus e Longinos. Você sabe quem foi Longinos? Longino foi aquele soldado romano, aquele soldado lá dos hebreus, quando Jesus foi crucificado, que deu deu um golpe de misericórdia em Jesus com aquela lança. E o sangue dele, de Jesus, espirrou nele todo. Ele ficou todo ensanguentado, o Longinos. E Longinos é convidado por Jesus e volta aqui ao Brasil para servir a pátria do Evangelho como o imperador Dom Pedro II. Como que nós temos o merecimento de receber esses ensinamentos? Porque quando nós sabemos dessas questões, nós também nos preparamos para sermos os missionários verdadeiros. Porque assim como Jesus convidou outros para serem os seus missionários, nós também o somos, só como os trabalhadores de última hora. E por falar em trabalhadores de última hora, eu escrevi ali os trabalhadores da última hora, com base nessa palestra que eu estou fazendo. E eu depois, se vocês permitirem, eu vou distribuir para vocês. Eu acho que não dá para todo mundo, não parece que eu imprimi só 25, aqui acho que tem mais. Mas aí quem estiver junto, tira a xerox. Eu me arvorei em fazer, por inspiração, e quando a gente é chamado, a gente não pode fugir à luta, e nem a vergonha de escrever algo que não esteja de acordo com aquilo que a pessoa pensa, mas me perdoe se não tiver.
Bom, Longinos foi esse homem que que enfiou a lança em Jesus. Dom Pedro II nasceu em 2 de dezembro de 1825 no Rio de Janeiro. Jesus diz a ele: Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como coração do mundo. Jesus tinha sempre um contato, através do anjo Ismael, com Pedro II, com Dom Pedro. Foi um dos maiores homens que a nação brasileira conheceu, e quase tudo que devemos a ele. É claro que antes dele teve o Dom Pedro I, que preparou a independência, mas ele que deu continuidade. Sim, ele que formou toda a nação brasileira com exemplo de homem digno e capaz. Dom Pedro II, missionário, convidado por Jesus, e sob o comando de Ismael, quando ele ia dormir, ele entrava num sono profundo e visitava os páramos da luz espiritual e encontrava com Ismael. E o Ismael o instruía o que ele deveria fazer. Sempre foi assim. E todos aqueles homens, José Bonifácio e outros, né, Marechal Deodoro, todos eles que estavam ali com os adjuvantes da época, foram espíritos seus auxiliares. E ele rompeu com Portugal, num duro golpe com Portugal, né, o pai dele, né, Dom Pedro I, e declarou o Brasil independente. Se é para a felicidade geral da nação, digo o povo que fico, o dia do fico, não é isso? Às margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo, que ele estava em trânsito. Ismael, o Emmanuel nos reverenciou assim, fazendo referência ao livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos. É super atual isso, hein? E esse livro foi escrito em 1938, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro e que, nesta hora amarga em que se verifica a invasão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar, os homens públicos, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus deveres morais, políticos, geopolíticos, dentro desse coração do mundo, pátria do Evangelho. E que nós, às vezes, fazemos uma reflexão e pensamos: meu Deus, o que Emmanuel estava puxando a orelha do povo hoje. Olha lá. E nós pensamos, gente, nesse período conturbado, da divisão dos povos em duas facções, eu e eles, e que nós criamos no mundo uma mentalidade de cada povo querer ser mais do que o outro, acima dos outros, tanto do ponto de vista religioso como político. E o mundo dividiu, um bloco tal. E que é hora de todas essas indiferenças serem dissipadas da mente humana. E é para isso que o planeta está passando, por tanta agrura, por tanto sofrimento. Nós tivemos maremotos, terremotos, guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, peste, a peste negra e outras pestes. Tivemos Covid recentemente, que abalou as entranhas do nosso ser, deixando o povo um pouco abalado. Mas pode perguntar. Eu estou pensando comigo, se eu fosse amigo de Israel, eu ia falar para ele que o povo que precisava nascer no Brasil, mas eles não amam no Brasil, deixa de nascer fora, não aqui. Mas isso aí eu não estou só pensando. Eu entendi bem a pergunta dela. Para esse povo não nascer no Brasil mais? Não amam no Brasil. Acender a paz dele não é fácil. Pois bem, então os equívocos cometidos por aquele povo lá da Idade Média, que foram degradados para a África e da África para o Brasil, são esses mesmos que estão aí hoje. E Jesus dá oportunidade e eles não sabem receber essa oportunidade. Verdade é que do anjo, do protozoário ao anjo, né, e do grão de areia às grandes constelações, nós somos todos imbricados, todos unidos. Não tem como nós separar uma coisa da outra. Então os nossos irmãos
caídos, aqueles que cometem equívocos e que estão ainda trilhando pelo caminho da esquerda, à margem da vida, dos verdadeiros sentidos da vida, de amor e caridade que Cristo ensinou, esses vão despertar um dia. O Emmanuel não diz que uns despertam com o cantar do passarinho, com a sinfonia de Beethoven, com uma música clássica, com uma oração, ou com uma bomba atômica na cabeça, aí desperta. É o nosso destino. Porque eu pergunto a vocês, qual o verdadeiro sentido da vida? A evolução. Viemos do Pai e para o Pai retornaremos. E Jesus vem e nos passa a mão na cabeça. O nosso tutor, nosso amigo, nosso querido irmão Jesus, e diz: vós sois a luz do mundo. Não se acende a luz para colocar debaixo da cadeira, mas no teto da sala onde ilumina a todos. Vós sois o sal da terra. Se o sal é insípido, como há de salgar? O sal, naquela época, era de grande valor na sociedade. E Jesus tomava esses elementos do meio em que ele vivia para exemplificar para nós o que deveria ser feito. As parábolas não são todas uma alegoria, uma história que Jesus contava, usando os costumes e hábitos do povo da época para nos passar conhecimento? Então, o sal também assim serviu como elemento de conservação, como elemento de manter os alimentos, porque não tinha, na época não tinha geladeira, usava o sal, e ele usou como sal, um elemento mineral essencialíssimo para as nossas vidas na época. Então, esses irmãos, querida irmã, que estão trilhando a margem, vão despertar. Eles estão acotovelando uns aos outros hoje para tomar um lugar ao sol, no grande equívoco de que a matéria era capaz de nos fazer felizes, mas não faz. Tudo são enganos. Ledo engano. A árvore do Evangelho e o Consolador. Olha aqui, onde que foi proclamado, onde é que foi codificada a doutrina espírita? Na França, na época do Iluminismo. E o Kardec foi um homem escolhido por Deus, por Jesus, para fazer essa codificação. Que é a segunda, não é a segunda árvore do Evangelho, é a árvore do Evangelho, que passou pela França e foi transportada diretamente para o Brasil. Preparando o mundo para receber, preparando o Brasil para receber a doutrina espírita e ser aqui o pilar, né, do Brasil, coração do mundo, para o Evangelho do ponto de vista espiritual. Na França, em 1857, né, que foi publicado o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, né? Em 1857. Em 1850, olha, depois, em 1865, na Bahia, foi fundado o primeiro centro espírita. Olha a trajetória da preparação do Brasil. Em 1865, o primeiro centro espírita no Brasil. Da missão pode resultar, dessa missão nossa, brasileira, de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é porque ficou faltando um complemento ali. Da missão pode resultar em vitória ou fracasso. A vitória cabe a nós, brasileiros, cristãos, especialmente os espíritas. Você está reverenciando a doutrina espírita como uma discriminação, a doutrina espírita, principalmente, aí as outras religiões, os evangélicos, as outras seitas e tudo mais, são todas correntes espirituais, em busca cada uma da sua verdade. Mas a doutrina espírita, ela nos traz os 3 pilares do conhecimento humano que nos convence de que nós realmente temos essa vida aqui na Terra como uma missão e que nós somos imortais. E o que diz a doutrina espírita nos seus 3 pilares? E quais são os 3 pilares da doutrina espírita? Ciência, filosofia e religião. Ela agrega esses pilares do conhecimento humano. O que é a ciência? É o processo de geração do conhecimento relativo ao universo e seus fenômenos naturais, ambientais e comportamentais, através da pesquisa e da investigação científica. Depois disso, comprovado, vira ciência. E a filosofia? Filho. Sofia, sabedoria. Filhos da sabedoria. Os gregos sempre filosofavam. E a religião? A religião vem lá de religare, do verbo, né, em latim, que significa ligar.
religar. Religar o quê, Francisco? Religar o quê? Religar o homem a Deus, através dos preceitos do amor e da caridade, dos ensinos profundos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Que está lá nos Evangelhos. Então, por a doutrina espírita trazer esses elementos, hoje ela é reverenciada no mundo inteiro. E por isso é que muitas pessoas dizem, assim, numa infelicidade muito grande de comparação, e dizem, não, a doutrina espírita ela é muito seletiva, ela é intelectualizada, ela é só para os sábios. Não, absolutamente não. Ela só traz esses pilares que sustentam a fé raciocinada. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todos os tempos do universo. Quando eu falei frente a frente é um pleonasmo, eu sei, mas é só para reforçar o que Kardec disse. E para você ter uma fé raciocinada, não adianta você... eu acredito que eu nasci na religião tal e lá os meus pais eram daquela religião e me ensinaram e eu fui educado nela. Eu fui educado nela, mas não aprendeu nada, às vezes. Ou se aprendeu, não colocou em prática. Então, é isso, porque todas as religiões são boas. Nós temos que extrair delas o quê? A essência. E a doutrina espírita, ela tem esse condão de convencer, de amparar, de mostrar, de reverenciar o Cristo como modelo da humanidade. Lá atrás eu falei, vou afirmar, né? Lá está lá em Mateus 28, versículo 20, até a consumação dos tempos. Jesus, quando ele foi alçar os páramos da luz, de onde ele veio e que ele não foi e nem voltou, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus disse, eu me vou, mas se vocês comportarem direitinho, se vocês colocarem em prática tudo o que eu vos ensinei, e vocês reverenciar todos os meus exemplos, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco eternamente e vos façam lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito de verdade que está entre vós e que vocês não puderam conhecer. O Consolador prometido é a doutrina espírita. A segunda árvore do Evangelho de Jesus, transplantada para o Brasil, em 1865, em Salvador, o primeiro centro espírita. Então, vejo que tudo está imbricado, igual um telhado, imbricado uma telha na outra. Tudo, nada está separado. E nós temos, né, essa oportunidade de poder refletir sobre esses modestos ensinamentos desta noite. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E se nós somos uma célula desse coração, não deixemos que haja necessidade de um desfibrilizador. Quando o cara tem infarto, como é que chama o aparelho que coloca? Como é? Desfibrilador. Então fala para mim. Desfibrilador. Desfibrilador. Não deixemos que o nosso coração, pátria do Evangelho, que nós somos uma célula desse coração, que haja necessidade de nos socorrer do infarto. Não vamos entrar em infarto. Não vamos infartar. Nós vamos sim estar com o coração pulsando, fazendo todo o bombeamento do sangue, da nossa pressão sistólica e diastólica, em busca de harmonizar todo o nosso ser, o nosso coração, o Brasil. Às vezes a gente fala poeticamente, mas a poesia nos toca. Não é que eu seja poeta, a gente recebe inspiração e acaba e fala. E eu pedi a Deus para eu falar só o que for necessário, né? Claro. Desde a formação do planeta até o presente momento, Jesus o conduz em sua passagem para a regeneração e provas. Bom, terminou. Mas acabou assim. Mas eu tenho uma mensagem aqui final para concluir o nosso... O Brasil está cheio de ideologias novas, a paisagem do século. Cabe aos bons operários do Evangelho
concentrar as suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos, espalhando com muito trabalho e sacrifício as sementes produtivas da construção da sociedade do futuro. Olha a mensagem aí que nos deixa Humberto de Campos, tá certo? Lá no capítulo 30, fechando o livrinho aqui no capítulo 30. O Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século, parece que está falando agora. Cabe aos bons do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos, espalhando com muito trabalho e sacrifício as sementes produtivas da construção da sociedade do futuro. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, e nós temos algumas escolhas fracassadas, faz parte da natureza humana, mas nós estamos caminhando. Então, eu quero, nesse momento, rogar a Deus que nos dê sempre a oportunidade de estarmos aqui, uns falando para os outros, reverberando no âmago do planeta Terra, essas palavras dos nossos queridos mensageiros da espiritualidade, para que cada pessoa, ainda que não seja espírita, receba por intuição essa missão do Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho. Não há necessidade de um espírito vir e revelar um a um dos brasileiros, 220 milhões, mas que essa energia possa reverberar na psicosfera da Terra e descer como luzes nas mentes das pessoas, e desçam para o coração e abracem o Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho, acolhendo a todos os povos do mundo em todas as suas nuances, seja qual for, para que possamos cumprir a nossa missão aqui onde não nos foi confiada. Nos foi confiada por Jesus, alicerçada por Ismael, e nos trazida aqui à luz da doutrina espírita pelos nossos queridos Bezerra de Menezes, pelo nosso querido o irmão Ismael, né, que é o governante do nosso planeta, o Manuel Filomeno de Miranda, o Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles e outros mais que nos acolhem. Obrigado, Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Agradecemos ao nosso irmão Francisco, né, pela condução dos estudos da noite. Espero que todos possam ter absorvido bem tudo que foi dito, né? É muito interessante a gente saber que nós estamos num país que tem que disseminar para o mundo os ensinamentos do Cristo, né, de certa forma. Nós somos responsáveis por praticar o amor e a caridade, que é a forma mais simples que Jesus nos ensinou para que a gente possa progredir, crescer espiritualmente. É através do amor e da caridade. Então, que nós busquemos sempre melhorar nosso conhecimento, né? Estudando sempre buscando novos conhecimentos, buscando aperfeiçoar os conhecimentos da gente, buscando sempre praticar mais o amor, mais a caridade, que assim nós seremos exemplos para as outras pessoas, para que nosso país, né, possa realmente ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Porque senão nós podemos fazer igual o povo palestino, né, que o povo hebreu, que acabou não conseguindo levar o Evangelho à frente. Então, que nós possamos cumprir essa missão. E depende de cada um de nós, principalmente nós que estamos na Casa Espírita, né? Bom, temos alguns avisos. Nós vamos ter a pizza em casa, né? A pizza vai ter nos sabores calabresa, frango com requeijão, moda e margarita. São pizzas de 35 centímetros, né? Uma pizza grande. O preço é de R$35. E todos aqueles que puderam colaborar comprando, né, a pizza, porque isso vai ajudar a casa nas obras que a gente precisa concluir.
Nossa casa está precisando de mais obras, precisamos de ter uma passarela de acesso aos cadeirantes, né? Temos que fazer várias obras ainda na casa e para isso precisa de dinheiro. E isso é uma forma da gente conseguir arrecadar fundos para essas obras. O pagamento pode ser feito pelo Pix. Aí é necessário que mande o comprovante, né, para o telefone que está no cartaz ali fora, é o 97-177-2639, para que a pessoa saiba que já pagou, né, fornecendo o nome e o sabor da pizza que deseja. A pizza será no dia 20/9, tá? A retirada vai ser de 14 às 16h30 aqui na casa. Então, quem quiser vai receber uma pizza pré-assada, no sabor que mais desejar, né? Uma pizza muito saborosa que eu já experimentei em outras ocasiões aqui na casa, são muito boas, muito bem feitas. E eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito feliz com essa pizza. E não é interessante demorar não, porque pode ser que os pedidos sejam muito e o pessoal não dê conta nem de produzir. Então, vamos correr, né, para a gente garantir a nossa pizza. Nós vamos ter, no dia 13/9, de 15 às 18 horas, o seminário em defesa da vida. Vai falar sobre suicídio e eutanásia, e é um convite para a vida, né? As vagas são limitadas e é preciso fazer a inscrição. A inscrição pode ser feita no link do post, né? Aqui vocês vão encontrar aqui na casa. E todas as informações nós temos também no Instagram, né? E no YouTube nós temos as palestras, né? As palestras são gravadas e são divulgadas no YouTube. Então, aqueles que quiserem assistir palestra ou rever alguma coisa que tenha passado despercebido, tirar alguma dúvida, é só acessar no YouTube e assistir a palestra. Eu espero que todos possam aproveitar bem todas essas vantagens, né, de poder tirar as dúvidas sempre que possível. E no Instagram vocês podem ver toda a programação da casa, tudo que tem aqui na casa, tudo que a casa oferece. Nós vamos fazer então a nossa prece final. Nós estamos no final do nosso horário, né? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, serenar nossos corações, buscar a paz interior, agradecer ao Divino Mestre pela oportunidade de aprendermos um pouco mais, pela oportunidade de podermos estar cada dia mais conscientes das nossas obrigações aqui na Terra, do nosso compromisso evolutivo, buscando os ensinamentos que Ele nos deixou e colocando eles em prática a cada dia, procurando estar em sintonia a cada minuto de nossa vida, para não permitir que aqueles que venham nos perturbar possam achar guarida. Somente conservando nossos pensamentos em Cristo, nossos pensamentos elevados, vamos afastar aqueles que querem nos afastar de Cristo. Busquemos então sempre a sintonia, sempre a paz, a harmonia interior, fazendo a caridade a todos aqueles que nos cercam, sendo útil em nossa vida e buscando sempre praticar o amor. Seja conosco, Senhor, dando-nos força, fé e confiança para que sigamos na nossa caminhada a cada dia. Que a paz de Cristo esteja em todos os corações e que todos possam ir em paz para os seus lares. Aqueles que quiserem tomar o passe, pode se organizar em fila aqui à direita. Uma boa noite a todos.